Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10:06, relógio virando. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Bruno Burgarelli. Como vai, Bruno? Bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Lucas, Luciano e Murilo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Band FM. Bom, o professor Bruno lançou recentemente o livro As Táticas para a Superação do Discurso de Ódio. O título extremamente sugestivo e atual, né? Quando a gente pensa neste contexto absurdo que a gente está vivendo aqui no país, obviamente, né? Quando a gente pensa nesse contexto local, mas também uma escala global, uma escala internacional também. Bruno, eu não sei, queria claro que você falasse um pouco mais sobre o livro, não sei se você busca trazer respostas aqui. Pelo título não tem uma interrogação, então imagino que você busca elencar, traçar alguns caminhos também para algo extremamente difícil, né, que a gente tem acompanhado aqui na nossa sociedade. Eu entendo que antes de você buscar sempre respostas, e no livro a gente ousa fazer isso um pouco, você sempre tem que fazer um diagnóstico. Sim. É isso que é muito importante. E esse livro ele é fruto exatamente de uma pesquisa que desenvolvi durante meu doutoramento, né, que resultou, obviamente, que esse livro vai um pouco além, né, mas resultou exatamente nessa obra. E o que a gente percebe, né, ao longo desses estudos que foram feitos? Que isso não é exatamente um fenômeno novo. Na verdade, se você pegar para alguns autores, até mesmo reportagens, diálogos do início do século XX, você já diagnosticava que isso já existia enquanto tática, né? De você ter todo um processo de binarismo. O que é o binarismo? Você criar uma estrutura de nós contra eles. Inclusive, isso vai até um pouco antes, né? A própria ideia de modernidade começa ali no final do século XV, do século XVI, já tem esse nós contra eles. Quando você vai formar o Estado moderno, por exemplo, a Espanha, que é o primeiro Estado moderno, concretamente falando em termos de estrutura. Sim. A Espanha, você não tem uma língua espanhola, já parou para pensar nisso? Existe o castelhano, uma língua predominante. Mas você precisava criar uma certa identidade, ou seja, uma língua, uma ideia de Estado, um exército, uma religião única ou predominante naquele Estado. E para isso você faz o discurso binário, nós contra eles. Então esse binarismo, ele antecede muito. E ele alimenta essa questão do ódio. Como que você vai justificar pessoas tão diferentes, com pautas tão diferentes, mas que se unem em relação a um ponto específico? Se unem, né, nessa questão que a gente fala de guerra de afetos. Ou seja, o que mais une as pessoas são os afetos. Ou seja, o amor, medo, ódio. Então, o discurso de ódio, ele é um combustível muito importante dentro dessa análise que a gente está aqui traçando. Ô Bruno, parece que o livro ele discute a questão do uso desse discurso de ódio para imposição de uma classe sobre outra, enfim, ou para manutenção de poder. Mas antes de você falar dessa especificidade, eu queria falar desse discurso de ódio. Como é que a gente pode identificar ele? Você falou um pouco aí, mas no dia a dia, fora também dessas relações de poder, a gente percebe também o que seria discurso de ódio, o que seria apenas uma discussão normal, mas com componentes, vamos dizer, agressivos, que acho que as pessoas confundem também e muitas vezes classificam tudo como discurso de ódio, às vezes se trata de uma discussão mais violenta. Como é que a gente pode distinguir? Quando a gente fala de discurso de ódio aqui nessa temática, é como tática realmente de controle da sociedade por algum grupo, que deseja, anseia, né, o poder. Então vamos pegar uma questão bem concreta até na área de comunicação social. A gente repara, por exemplo, que o debate hoje ele não é mais ideológico exatamente, mas é em busca de algoritmos. E você ter um discurso raivoso numa rede social te traz muito mais interações do que eu chegar lá e falar de paz e amor. Tanto isso é verdade que a partir desse diagnóstico é que aqueles que entendem que existe uma necessidade de manutenção de poder, falam assim, olha, eu preciso desse tipo de perfil, ou seja, que tem essa tática de chamar a atenção a partir desse discurso para manutenção do poder. E aí vem de novo a questão midiática, como que isso aqui é importante. Isso passa por desconstruções. Por exemplo, aí que o discurso de ódio ele desconstrói. Desconstrução, por exemplo, da mídia tradicional. Porque é importante que nesse discurso de ódio cada um tenha a sua verdade absoluta. E para ter a verdade absoluta eu tenho que negar a ciência, negar a mídia tradicional,
Poxa, vocês passam quanto tempo aí dentro de uma escola de jornalismo, todos os profissionais aí envolvidos, e uma das questões mais importantes é a apuração da notícia. Não tem apuração da notícia numa rede social. O cara joga e acredita aquilo como verdade absoluta. Então, a desconstrução das mídias tradicionais, a desconstrução das instituições tradicionais, políticas ou não, a desconstrução das ideologias tradicionais. Então, você pega ali, ó, esses partidos mais tradicionais, eles não servem, né? Isso aqui tem é farinha no mesmo saco. Né? É e a assim negação do outro, é a eliminação do outro da esfera pública, retirar o outro. Exatamente, essa negação, mas não é uma mera negação, para ocupação de espaço. Aí é que tá. Porque o que a gente às vezes falha é de achar que é o cara doido, tá lá no WhatsApp enchendo o saco. Às vezes o cara tá fazendo isso no WhatsApp, ele não tem ciência disso. Eu falo isso muito no livro. Mas tem uma teoria que é a teoria dos formigueiros, que é exatamente alguém observa os formigueiros por cima. Entendeu? Observa esses movimentos. E na hora que observa esses movimentos, ele pode destruir um formigueiro, impulsionar o outro para uma atividade mais forte. Ou seja, você pode ver que isso sempre é muito articulado. Tanto que tem uma teoria que acompanha muito isso, uma teoria que foi desenvolvida no século XX, já nos anos 70, 80, que chama a teoria do caos. Essa teoria, para vocês terem uma ideia, é um documento que está no Pentágono. Eu apurei isso, que é uma tática militar. Porque quando você vê uma situação caótica, você acha que é uma situação desorganizada. E não é. Na verdade, o caos, ele é causado de forma calculada. Só não é aquilo que você espera efetivamente. Por exemplo, uma fumaça que sai de uma queimada. É um movimento caótico, mas ele teve um início e vai ter um fim. Ou seja, há um objetivo por trás daquilo. Então não é aquele movimento retilíneo que a gente às vezes espera, mas ele é um movimento matemático, continua sendo. Então a teoria do caos, somado ao ódio, somado ao medo, né, tudo é uma estratégia de dominação claramente colocada, e sempre existiu, efetivamente falando. Professor Bruno Burgarelli, lançando então as táticas para a superação do discurso de ódio, é o livro falando então desses dois polos, desses dois extremos e o olhar daquele por cima, né? Tem uma leitura daquilo ali. A gente chama isso de meio termo. E como você trata esse terceiro olhar ou essa terceira leitura no livro? E é possível na vida prática contarmos também com este lado? Temos dois, terceiro, como é que está aí a força do terceiro? Com certeza, e esse terceiro que é realmente o poder, de fato, é ele que realmente quer controlar, e normalmente ele é invisível. Então você vê os personagens, você vê, por exemplo, o presidente da Hungria fazer movimentos, não necessariamente ele é o personagem principal, há alguém ainda por trás que é o personagem principal. Então às vezes você pega alguns personagens, você pega um Trump. O Trump é um excelente exemplo disso. Você tem que imaginar o seguinte, o Trump, ele foi um dos maiores financiadores individuais da campanha do Obama. Você já parou pra pensar nisso? Por que ele foi, né, de uma campanha do Obama para a figura que ele é? Exatamente porque, inclusive, alguns livros fazem essa análise, porque num certo momento perceberam o seguinte, ô Trump, você é o personagem ideal para encaixar nesse perfil. De soltar uma mentira, uma fake news, você é convincente, vamos fazer uns primeiros testes aqui, vamos ver qual que é a reação das mídias sociais. A reação foi instantânea, porque ele sempre foi um cara midiático, sempre foi um cara muito interessante. Você pega filmes dos anos 80 e 90, o Trump era um personagem comum. Cara, você tem vários filmes que você vê, né, dos anos 80 e tem o Trump, como uma pessoa alegórica. Lutas de boxe, nos anos 80, eram todas no prédio do Trump. Né, no Tower do Trump e tal, e assim por diante. Então, o Trump é um personagem de si mesmo. Ou seja, se ele é um personagem de si mesmo, ele não é o cara que pensa exatamente isso. Há forças, há cabeças que vão ter interesse nesse tipo de tática para controle, né, seja econômico, seja controle político, social, em relação a esses movimentos. Então, esse terceiro elemento é um elemento normalmente invisível, as pessoas não as enxergam de forma imediata, mas que realmente controlam todo o processo. Ô Bruno, agora ok que não é algo novo, né? Igual você comentou, é algo que remonta a séculos, né? Essa coisa dos dois polos, né? Das contraposições aí de ideias, mas não tenho dúvidas que as redes sociais massificaram esses discursos e massificaram esse ódio que as pessoas constroem quase que numa base diária, né? Só você abrir o Twitter, se você quiser passar ódio, sentir raiva de alguém, você abre o Twitter que você vai aparecer uma nova bobagem, uma nova abobrinha lá, uma nova polêmica e você toma ódio daquela pessoa. Só para ficar um exemplo bobo aqui, mas política, religião, esporte, figuras públicas e tudo mais.
as redes sociais parece que trouxeram muito uma coisa de desumanização também. Eu sou pouco otimista porque eu não vejo um caminho diferente que possa ser traçado nas redes sociais, posto que o que está aí. E aí? Porque assim, a gente não vai evoluir no sentido de deixar de usar as redes sociais. Eu acho que é isso, elas estão aí, estão postas e tal. Agora, esse discurso que é tão compartilhado, tão difundido lá, fica só nesse ódio, parece. É um ponto importante, porque as mídias sociais, elas devem ser enxergadas como instrumentos. Eu acho que tudo que é instrumento pode ser pro bem ou pro mal. Sim. Né? Eu acho que você simplesmente, vamos fechar as mídias sociais, isso é um absurdo. Claro, né? né? O discurso não é por aí, não é esse o caminho. Então, na verdade, é o preparo. Como que você contrapõe o negacionismo? Você contrapõe com a ciência, por exemplo. Ou seja, você tem que despertar de alguma forma nas pessoas, né, a importância de uma educação formal e como que isso também está sendo desconstruído. Já viram homeschooling? Com todo respeito ao projeto homeschooling, mas o que é? É a desconstrução da educação formal. Do ensino, né? O que é você questionar um dado científico? É a desconstrução disso. Ou seja, então o caminho de contraponto é você tentar fortalecer, né, principalmente através da educação, né, mais formal, um conhecimento maior em relação a isso. Porque, obviamente, se você tem uma base de pessoas que elas estão mais preparadas para entender o que é correto ou errado e não apenas acreditar na sua própria verdade, que a teoria do caos leva à crença da sua própria verdade, não adianta. Se a pessoa recebeu pelo WhatsApp aquela mensagem, ela acha que é verdadeiro. Entendeu? Mas se é uma pessoa que tem conhecimento, ela questiona, peraí. Outro dia mesmo eu recebi uma mensagem, mas isso aqui não está batendo, né? Aí você faz o bloqueio. Mas quantas pessoas realmente fazem isso? E principalmente mais que isso, furar a bolha. Porque não adianta nós 4 aqui conversando, que está nos ouvindo, ele está falando uma coisa que é sensata, mas tem gente que está ouvindo e falando assim, olha, ele está falando bobagem, né? Não, porque o que recebi no WhatsApp é o correto, né? A gente tem que questionar tudo. Quem disse que a Band News está falando a verdade, né? E assim por diante. Ou seja, só pelo contraponto em si, sem nenhuma apuração. Então eu acho que o fortalecimento, né, desse conhecimento, como foi a pergunta do início, como sair desse caos, como achar uma solução, esse é um primeiro caminho. Ou seja, refortalecer essas instituições, né, e a partir daí o conhecimento concreto das pessoas. Ô Bruno, quando a gente fala desse assunto, assim, a gente pensa, né, em algumas figuras, quando você falou quem cria esse discurso de ódio, vem alguns nomes na cabeça da gente, mas a maior parte que a gente vê hoje são reproduções de discurso de ódio, né? Ou seja, são as pessoas que compartilham conteúdo, mas acabam se empoderando daquilo também e viram uma espécie de um exército, né? Mas quando a gente fala assim, a gente tem algumas figuras. Você falou, eu estava pensando no Steve Bannon, que é um mentor, vamos dizer, né? Do Trump, foi do Bolsonaro, do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Aqui tinha o Olavo de Carvalho, que era o professor, né? Que também era um guru aí da família Bolsonaro e da extrema-direita brasileira. Mas a gente, é um movimento que são algumas pessoas. Como é que a gente consegue identificar essas pessoas? Eu não acho que... Eu vou começar um pouquinho diferente. Você falou da questão de exércitos. Porque exatamente eu começo o livro falando do conceito de guerra. Porque sim, são conceitos de guerra aplicados na prática. E um dos conceitos mais importantes da gente achar essas soluções, essas respostas, é o conceito de guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? A guerra híbrida, ela pega 2 elementos das chamadas revoluções coloridas. O melhor exemplo são aqueles movimentos que tiveram no norte da África, né, nos países de cultura muçulmana, derrubaram alguns governos e tal, e as guerras não convencionais. Por que esses 2 elementos são importantes? Nas revoluções coloridas, aí chegando nessa tua indagação, existe um elemento que está fora, ele não participa diretamente daquele combate, mas ele insufla aquele combate, por interesse de derrubar daquele governo para, obviamente, ele adentrar aquele governo, mas sem ele estar atuando diretamente no conflito. Esse é um primeiro conceito, então, bem aplicado nas redes sociais e nessa tua pergunta. E a guerra não convencional, ela é bem conhecida. Por exemplo, a guerra do Vietnã. Qual foi a dificuldade dos Estados Unidos enfrentar os Vietcongs? Foi uma guerra não convencional, porque eles são treinados para combater um exército, uma marinha institucionalizada, uma aeronáutica. Quando você vai para uma guerra de guerrilha, um combate de guerrilha, você é surpreendido. Isso é tão interessante, não sei se chegaram a perceber nos últimos meses, houve um avanço do exército russo sobre a Ucrânia, mais vitorioso que estava tendo antes.
que eles fizeram? O que eles mudaram? Eles saíram do combate convencional e foram pro combate guerrilha. Eles pegaram todas as táticas que eles traçaram durante Stalingrado e Moscou na Segunda Guerra Mundial e começaram a aplicar em relação à Ucrânia. Ou seja, na hora que você sai daquilo que é convencional e vai para aquilo que não é convencional, você tem maior dificuldade para responder. Por exemplo, a questão da mídia tradicional, como que você responde às redes sociais? Você tem dificuldade. Aí o que foi feito? Nós estamos aqui em transmissão para o YouTube, transmissão pela rádio. Você vai ter que ocupar esse mesmo espaço para tentar enfrentar, né? Mas sim, não são poucos personagens. Eu acho que são vários personagens. Mas eles estão muito mais interligados do que a gente imagina. E normalmente é um interesse econômico. Né? Se você vê, por exemplo, um discurso, por que o Musk fala que vai financiar o Trump? E por que ele incentiva um discurso de ódio dentro da rede social dele? Não necessariamente porque ele acredita nisso, porque isso monetariza, é dinheiro. Ou seja, ele tem muito mais visibilidade. Então essa que é a questão. Então os movimentos, eles são pensados, o cara não faz discurso de ódio só porque ele odeia você. Ele faz porque ele sabe que isso vai dar a ele um escopo de dominação. O Elon Musk é um exemplo muito feliz que você citou, porque ele faz um discurso, vamos dizer, mas até certo ponto, né? Ele nunca atinge a China, né? Onde que ele tem muitos interesses, né? Tem produção lá, enfim. Então ele tem sempre um cuidado nesse discurso de ódio dele de não atingir a China, né? Exato, porque ele sabe até onde ele pode chegar. Isso mostra que então não é uma coisa, simplesmente um discurso raivoso. Não, é um discurso pensado. Na hora que você fala mal de alguém, você tá exatamente sabendo o que tá fazendo. Tem método, né? Mas não necessariamente quem tá fazendo isso na ponta sabe o que tá fazendo. Se eu chegar assim e falar mal da Luciana aqui, talvez eu não saiba por que eu tô falando mal de você, né? Mas alguém que me jogou a informação sabe por que jogou a informação para falar mal de você. Ô Bruno, pra gente terminar, Táticas para a Superação do Discurso de Ódio, tá disponível nas livrarias, formato físico, digital, como que tá? Olha, tá nas plataformas digitais, à venda, Boa. tanto físico quanto digital, e a editora Dialética. Então quem tiver interesse, pode buscar aí pelo nome, tanto meu quanto do livro. Vai ser e uma vez adquirindo, eu acho que é o mais importante, sempre está à disposição para um debate. Boa, ótimo então. Bruno Burgarelli, professor aqui conosco na Band News FM, falando deste tema tão relevante, né? Que é sempre importante a gente discutir. Bruno, obrigado, viu, pela vinda aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço a vocês e aos nossos ouvintes.